E aí, galera, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo show de bola? Então, hoje vamos falar sobre tratores agrícolas, tá? Vamos falar um pouquinho de modo bem geral, tá? Para a gente se situar, a gente entender o que é e quais são as partes de um trator agrícola, ok? Então, para ser o que é um trator agrícola, né, professor? Trator agrícola é o quê? É uma unidade composta de um motor, né? Não adianta se não tiver um motor, não é um trator, é apenas uma carcaça. Então, ele basicamente é um motor, um sistema que transmite a força desse motor para o resto das partes, para quê? Para fazer trabalho, para gerar trabalho, tá? Lembre disso. Um motor estacionado num lugar, para, por exemplo, uma bomba de poço, ele não vai ser um trator nunca. Por quê? Porque ele está parado, está estacionado. Então, ele não é um trator agrícola. Embora ele pareça um trator agrícola, tendo transmissão, tendo motor diesel, mas ele tem que aplicar força, gerar trabalho e em movimento, ok? Algumas partes básicas de um trator, vocês já viram algumas do motor, e agora vamos ver a do trator, que é motor, tá? A transmissão, que é aquela parte que transmite a força que o motor faz para o resto do trator. Os rodados, que também sem roda não é um trator. E os sistemas complementares. Isso pode ter ou não. Muitos tratores, tipo um CVT velho, já nem tem mais, né? Nem freio, essas coisas não existem, mas enfim. A maioria dos tratores existem sistemas complementares, que é o quê? Direção, que é bem importante. Freios, que nem sempre todo trator tem. O hidráulico, alguns tratores também não têm. O que é o hidráulico? É aquela parte que levanta e abaixa implementos, aqueles modelos, aquelas coisas que fazem com que ele consegue trabalhar e mexer com óleo. Tá? Isso é sistemas hidráulicos. E a suspensão, que faz com que o trator fique no alto, certo? E os sistemas auxiliares ainda, que isso alguns tratores têm, os novos, né? Que é a iluminação e o sistema de sinalização, certo? Que é o pisca, que são os faróis. Beleza? Tranquilo? Então, olha só que conceito legal. Trator é o quê? É uma unidade móvel composta de motor, transmissão, sistema de direção e sustentação, que seriam as rodas, né? Então, esse é basicamente, existem outros conceitinhos aqui que eu coloquei, mas é isso aí, tá? É uma máquina que se locomove, que tem um motor, que seja alto, né? Que ele funcione sozinho e que gere trabalho, certo? Ou olha só, um histórico da tratorização. Rápido, assim, porque eu sei que vocês também não têm muito tempo, tá? Esse é um exemplo, ó, de como começou as máquinas. Primeiramente, os motores, os tratores agrícolas, eles não se locomoviam sozinhos, eles eram sob trilhos. Então, eles tinham os cabos de aços que eram colocados nos trilhos e eles andavam sobre os trilhos e geravam força, geravam trabalho. E claro, né, como vocês já sabem, já escutaram, já estudaram, que os primeiros motores inventados foram motores a vapor, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Esses foram os primeiros tratores a vapor que existiram. Depois, então, veio o motor ciclo Otto, que você sabe o que é o ciclo Otto e ciclo diesel. Então, o ciclo Otto é o ciclo a querosene ou gasolina, geralmente com a gasolina. E esse aqui do ladinho, ó, esse aqui é o primeiro motor ciclo Otto, patenteado. Claro, ele era um motor estacionário, não era um trator. Então, esse aqui era um primeiro trator. E esse aqui é o primeiro trator com motor de combustão interna. Tá bom? A querosene. Esse aqui é o primeiro trator fabricado com a roda de ferro, né, na Itália. E esse aqui já é um moderníssimo com com pneus, né, rodas de borracha. Depois, mais tarde, veio então o sistema hidráulico de 3 pontos, que a gente já vai ver o que é para engatar os implementos na parte traseira ou dianteira do trator. Depois, tração integral, que ou seja, ele faz força nas rodas de trás e nas rodas dianteiras. Depois, mais tarde, tração dianteira auxiliar, que é isso? É que tu pode desacoplar. Por exemplo, eu não quero que funcione as 4 rodas, eu quero que funcione só as de trás. Então eu desacoplo. Ah, eu quero que funcione as 4, eu acoplo. Tá? O que a maioria chama de tracionada, mas na verdade não é. A gente já vai ver o porquê.
E depois, mais tarde, ali em 1990, no ano que eu nasci, começou a se... Tudo mudou, tecnologia, né? Começou a se revolucionar, que são os sistemas eletrônicos, tecnologia embarcada. Aqui algumas marcas, olha só, de tratores que são fabricados no Brasil. Apenas algumas das principais marcas fabricadas no Brasil. E, enfim, isso durante a aula, geralmente isso gera bastante tipos de discussões. Justamente porque uns preferem uma marca, eu falo de uma, falo coisas boas de uma e coisas ruins de outras, enfim. Não vamos discutir isso aqui, né? Porque senão é só eu vou falar e não vai ter graça, né? Bom, tratores, basicamente, existem dois tipos. Existem monoblocos, tá? E modulares. Eles se dividem em dois tipos. O que é monobloco? É quando está tudo ligado uma coisa na outra. O motor está ligado na caixa de transmissão, que a transmissão está ligada na parte traseira, como está mostrando aqui, ó. Olha só, aqui é a parte da frente do trator, parte dianteira. Aqui é o motor, aqui é o sistema de transmissão final, aqui atrás, que vai passar a força do motor para as rodas. Então, sistema de transmissão. Por que monobloco? Mono, um bloco, porque é tudo um bloco só. É monobloco. Ok? Olha só, esse aqui é um exemplo, um monobloco. Tá vendo que ele está ligado? Olha, aqui está o motor e aqui está o sistema de transmissão. Lembra, sistema de transmissão, o que faz o sistema de transmissão? Ele transmite a força do motor para as rodas, ou para os sistemas que tem aqui atrás, ou na frente, enfim. Então, esse aqui é o monobloco. Dá para ver bem, ó. Qual que é o problema do monobloco? O que acontece quando a gente tem que arrumar alguma coisa aqui dentro desse sistema aqui? Eu tenho que desmontar o trator, cortar o trator no meio, não é? Claro, cortar não, é só desparafusar. Mas enfim, tu tem que tirar todo o trator, tem que abrir todo o trator. Por quê? Essa parte aqui do motor tá ligado com essa. Para te mexer aqui dentro, tu tem que abrir todo ele. Então, tu tem que desmontar o trator para conseguir mexer. Isso é bem ruim, porque dá bastante trabalho. E trator, vocês sabem, né? Esse aqui é tudo ferro, então é uma coisa pesada e é ruim de lidar, tá? Outro sistema, um pouco mais moderno, é o sistema modular. O que é modular? Na verdade, como se fosse um monobloco, só que ele é montado, as partes são montadas sobre um chassi. Tá vendo aqui o chassi, ó? Chassi nada mais é que duas barras grandes de ferro, onde é tudo montado em cima. O que acontece, então? Se tu precisa tirar o motor, tu tira só o motor. Não precisa desmontar o trator, entende? Então, facilita muito a parte de manutenção. Precisa tirar o motor, tira o motor. Eu quero tirar só a embreagem. Tira a cabine, tira a embreagem. Precisa só uma redução. Então, tu consegue fazer isso em partes. Então, é bem legal. Beleza? Então, dois tipos básicos de estrutura de trator. Modular e monobloco. Beleza? Tranquilo, fácil, né? Bom, desculpa se eu estou correndo um pouquinho, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande, tá? Tratores de roda. Algumas classificações de tratores, porque existem várias classificações, a gente vai falar de algumas. Tratores de rodas, a gente vai ver que existem tratores que não são de rodas, são de quê? De asas, não, enfim. Já vamos falar. Bom, dos tratores de rodas, a gente tem tratores de um eixo, que é esse exemplo aqui, que a gente conhece como Tobata, né? Que são motocultivadores. Por quê? Eles têm apenas um eixo. O que é um eixo? É essa parte daqui até aqui, ó. Então, eles têm um eixo só, olha só. Tá? Isso aqui já não faz parte do trator. Isso aqui faz parte, isso aqui é uma carretinha. Então, não faz parte do trator. Ok? E aqui, então, ó, um eixo só. Beleza? Tratores de um eixo. Tratores com dois eixos, ó, um eixo aqui, um eixo aqui, um eixo aqui, um eixo aqui. São dois eixos. Só que com 3 rodas. Olha só, 3 rodas. Então, geralmente o número da frente, quando a gente fala de 3 por 2, 4 por 4, a gente significa o quê? 3 é o número de rodas. E 2 é o número de rodas que tracionam, que tem força. Olha só, são 3 rodas aqui, só que apenas as de trás é que fazem força. Então, são 3 por 2. Então, um trator de 3 rodas com tração nas 2 rodas. Tranquilo? Beleza? Isso é mais difícil de encontrar no Brasil. Mas existem. Principalmente na Europa, onde os espaços são um pouco menores. Por quê? Porque esse aqui é mais fácil de manobrar. Então, ele é bem utilizado e é bem interessante de se utilizar. Ok? Tratores de 2 eixos ainda de 4 por 2. O que significa o 4?
que ele tem 4 rodas. Então, 1, 2, 3, 4. 2 por quê? Porque só as de trás funcionam. Então, é um trator 4x2. Beleza? Trator 4x2. São 4 rodas, mas apenas as 2 de trás que tracionam. Então, esses mais comuns aqui, os menores, a gente conhece super bem, tá? São pneus aqui na frente, são só para conduzir e não tanto para tracionar. Tratores 4x2 com TDA. O que significa isso? Significa que o trator tem 4 rodas e só 2 é que tracionam, certo? Só que qual que é a diferença desse para esse aqui, esse anterior? Lembra? Esse aqui também é 4x2. E este aqui, 4x2 também. Só que esse aqui é 4x2 com TDA. O que que é? Tração dianteira auxiliar. Todo mundo chama esse tipo de trator aqui de trator tracionado, né? Eu tenho certeza que vocês também chamariam isso de trator tracionado. Na verdade, isso não é um trator tracionado. Esse é um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar. Por quê? Porque tu pode ligar e desligar a tração dianteira. Ou seja, tu está trabalhando num lugar que não precisa de ter tração, tu desliga, tu desacopla a parte da frente com a parte de trás. Então, só funciona as rodas de trás. Funciona, eu digo, tracionam, certo? Então, tu pode remover essa tração, por isso que ela se chama auxiliar, porque tu só vai usar quando tu precisa de ajuda, de auxílio, certo? Então, é um trator de 4 rodas com 2 que tracionam, mas que podem tracionar mais as 2 da frente. Então, com tração dianteira auxiliar. Beleza? Então, vocês já sabem agora, quando perguntarem, isso aqui não é um trator tracionado. Isso aqui é um trator 4x2 com tração dianteira auxiliar. Tá? Perguntinha de prova. Se tivesse, nós faríamos essa perguntinha, tá bom? Isso aqui sim, pessoal. Isso aqui é um trator tracionado, porque tu não consegue desacoplar. Sempre funcionam as 4 rodas juntas. Então, as 4 rodas estão sempre tracionando. Vejam bem esses aqui, ó. As 4 rodas, aqui na verdade, aqui, isso é um detalhe, pessoal. Fala assim, como assim 4 rodas, professor? Eu estou falando que isso aqui, olha só, tem, na verdade, aqui na frente tem 4 rodas. Não, pessoal. Cada lado é uma roda. Como é que se chama isso aqui? Isso aqui tudo é uma roda duplada. Ou seja, uma roda com 2 pneus, mas é uma roda. Beleza? Então, esse aqui é um trator, esse aqui sim é um 4x4. Nesses casos, articulados. Existem que não são articulados, ou seja, fica articulado quando o trator dobra no meio, né? Para facilitar a direção. Neste caso aqui, ele é um articulado, e esse aqui também. Mas não é que não necessariamente precisa ser articulado, tá? Mas 4x4, lembrem-se disso. São tratores que têm tração nas 4 rodas sempre, que eu não consigo desligar elas. Então, eu vou andar na rua, na estrada, na lavoura, sempre igual. Beleza? Tranquilo? Show? E geralmente, claro, vocês viram que conforme for aumentando a quantidade de força que ela aplica, vai aumentando o trator também. Né? Nesse caso aqui, esses tratores são tratores grandes, ok? E existem os microtratores, que são esses pequenininhos aqui, que tem tração também, geralmente só nas rodas de trás, e são de 2 eixos também, ó, um eixo na frente e um eixo atrás. Beleza? Microtratores. Aqui um 400, forjado de azul, né? Meio camuflado. E tem os tratores de rodas ainda, de 3 eixos. Tá? Então, tratores de 3 eixos articulados. Existem, a gente não tem muito aqui, é difícil de ver isso no Brasil, mas geralmente tratores grandes que trabalham em terrenos com bastante dificuldade de se trabalhar. Ok? Tratores com 3 eixos. Beleza? Tratores de rodas ainda, tratores de rodas de ferro. Ó, pessoal, aqui, rodas de ferro. Para que serve isso, professor? Roda de ferro serve para fazer cavalinho de pau no asfalto e soltar faísca? Isso, boa, né? Capaz que ninguém tinha pensado nisso. Se vocês não pensaram, com certeza vocês iriam pensar. Enfim, essa daqui são rodas específicas para terrenos alagados. Tá? Geralmente cultivo de arroz, lavoura de arroz. Essa aqui é uma roda que a gente chama de roda lentilha, porque ela parece uma lentilha. Se não parece,
pensam que parece, porque o nome é, então fica mais fácil de entender e imaginar que seja uma lentilha, roda lentilha. Então, essa aqui roda lentilha, essa aqui é uma foto que eu tirei lá no Uruguai, na nossa lavoura de arroz. E essa daqui é a roda gaiola, tá? O que sempre me perguntam lá, professora, mas olha só, essa roda é fininha, ela vai afundar? Como é que tu vai querer andar no barro com isso aí? É para isso que ela serve. Ela serve para justamente afundar. Ela vai afundar até a parte sólida do solo. Então, o objetivo é afundar mesmo, beleza? Afundar e não ter atrito, para ela trabalhar em cima. E essa aqui já é o contrário, ela serve para mais ficar por cima, né? A roda gaiola. Vejam aqui, ó. Então, tu imagina tu entrar com um pneu de borracha aqui, um pneu fininho, ou até sem garra. Vai patinar certo, ok? Então, eu sei que fica horrível, olha só, isso aqui fica muito feio, mas enfim. E claro, não preciso dizer, né, pessoal, isso não é para andar no asfalto. Então, se elas são colocadas próximas à lavoura, tu tira e coloca pneu, né? Ou tu transporta ele em cima de outro trator, um carretão. Nunca andar no asfalto, beleza? Isso é óbvio. Né? Até porque isso deve ser, mas tu vendo que tem uns dentes aqui, ó, eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de máquina, e se tu esse caminho que tu vai da oficina até da garagem até a lavoura, que geralmente é próximo na questão do arroz, ele pula muito, pessoal. Parece que tá, ó, nem sei, não tem nada comparado, mas fica assim pulando mesmo. Parece que tá pulando de um boi chucro. Então não tem como andar no asfalto. Mesmo que vocês quisessem, vocês não conseguiriam, tá? E as outras rodas, pessoal, que eu falei que seria trator de roda. Então, tem tratores que não são de roda. Se não são de roda, são do quê? São tratores esteira, mais utilizados na parte de construção civil, mas também, nesses últimos anos, vem sendo muito utilizado na agricultura. Tá? Rodas metálicas, como essas aqui, ó, rodas de esteiras metálicas, mais na construção civil. Esses aqui são tratores bem fortes, bem reforçados. E para que eles têm essas rodas? Para conseguir se fixar melhor no chão. Porque são máquinas muito pesadas, então elas têm que ter uma superfície muito grande para conseguir se agarrar no chão e conseguir se locomover. Ok? Então, esteiras metálicas. Existem esteiras metálicas também para colocar nas colhedoras ou nos tratores. Eu nem sei, na verdade, tinha que ter colocado uma aqui para botar de exemplo para vocês. Mas é pouco utilizado, tá, galera? Utilizam-se sim, mas é pouco utilizado. E esteiras de borracha, que isso é uma tendência do futuro, ainda é muito caro, uma tecnologia boa, mas bastante cara. Então o pessoal não usa tanto quanto poderia. Tá? Mas essas são esteiras, então, de borracha. Sistemas bem caros ainda para nós, mas que tem um desempenho fantástico. Esse tipo de trator praticamente não atola, nunca. Então é bem legal de trabalhar com eles e eles aproveitam toda a tração que o trator dá. Então toda a força que o trator gera, ela é aplicada ali, ela não patina. Então ela é muito eficiente. Mas enfim, repito, ela é pouco utilizada porque ainda é uma tecnologia muito cara, certo? Tipos de pneu. Vamos lá, tô tocando na baile aí, né? Mas é como não tem pergunta, né? Então a gente vai passando bem tranquilo. Tipos de pneu agrícola. Pneus motrizes, que são aqueles que têm as garras bem altas. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha esse pneu aqui, ó. Umas garradeiras bem altas. Para que ele serve? Ele serve para tração. Ele serve para conseguir se agarrar. Pense sempre quando pensa nos pneus do trator, é vocês tentando subir um morro de terra, assim, ou andar na neve, sabe? Que vocês têm que se agarrar para conseguir subir. É mais ou menos o trator assim. Não adianta vocês pode ser, por exemplo, um cara bem forte, uma mulher bem forte. Se não tiver onde se segurar, não vai conseguir subir aquela parede, por exemplo. É a mesma coisa do trator. Se o trator não tiver como se agarrar no solo para conseguir andar, ele não vai se locomover. Vai patinar. Então é o que acontece. Por isso que os tratores têm as garradeiras, é para que eles não patinem, para que eles consigam se agarrar no solo e tracionar. Né? Fazer a tração, conseguir puxar. Né? Mesma coisa num cabo de guerra. Se alguém já teve a oportunidade de fazer cabo de guerra num barro, numa lama, é muito ruim, porque tu não tem tração, tu não consegue se fixar
no solo. Então, tu depende só do peso do teu corpo para puxar. Então, isso é meio injusto, porque se tem um lado que tem o mais gordinho, já vai ganhar. Então, não é por força, é por quê? Por peso mesmo. Então, isso não é certo. Então, tu tem força, mas tu não pode usar porque o pneu não consegue se agarrar, não consegue fazer a força. Então, esses são pneus de tração. Eles são motrizes, porque serve para se mover na lavoura, tá? Tratores diretrizes são pneus que são lisos, que geralmente estão na frente, nas rodas dianteiras, só para fazer a direção do trator. Geralmente tratores 4x2. Só para se locomover, ele não faz força. Então não precisa ter garradeiras nele. Ele não faz força, então não adianta. Tem gente que gosta de colocar garradeiras assim e tal, mas se é um trator que não tem tração na dianteira auxiliar, né, trator 4x2 com TDA, não adianta ter, porque ele não vai fazer força. Então ele só vai ser empurrado. Então ele pode ser assim. E é bom que seja assim, por quê? Porque ele consegue virar mais rápido e dá menos desgaste, tá? E ainda tem esses pneus, esse tipo aqui de pneus, que tem a agarradeira bem baixinha. Só que eles são pneus largos. Para que eles servem? Eles servem para transporte. Por quê? Porque eles podem andar tanto na estrada quanto na lavoura. Isso é muito utilizado nos caminhões que transportam cana de açúcar, nos canaviais. Então, são tratores de carga, são pneus de carga. Eu até tô com o trator na cabeça. Tá bom? Existem dois tipos ainda de formação, que é o radial e o diagonal. Hoje em dia são pneus quase todos eles radiais. O que é radiais? Como são montados como se fosse uma manta. E os diagonais são uma sobre a outra de lado, assim, são pedaços mais curtos. E esses daqui não, ele causa muito mais resistência. Porque ele faz como se fosse pegar e novelar o pneu. Só para curiosidade mesmo. Tá? Agora a gente vai falar sobre lastragem. O que é lastragem? Lembra que eu falei que que o trator tem que se agarrar no solo para conseguir se locomover, para conseguir fazer força, que nem nós temos que conseguir pegar na parede, se agarrar na parede para conseguir subir? É mais ou menos assim. Só que o trator tem que ter para ele conseguir se agarrar além das garras? Por quê? Se ele tiver num terreno liso e tiver as garras e ele tiver muito leve, o que ele vai fazer? Ele vai patinar, né? Pensem comigo. Imaginem pegar uma bicicleta e botar um motor de Ferrari em cima dele. O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa bicicleta quando tudo é primeiro acelerado? Ah, tá, eu sei que isso é bem impossível, é bem difícil de conseguir fazer isso, mas pensem e imagine que seja possível. O que vai acontecer? Tu vai dar uma acelerada, o pneu vai girar, a bicicleta não vai andar. É muita força. Então o pneu não vai nem se locomover, talvez se locomova e tal, mas a tendência do pneu é ele ficar girando, patinar, né? Fazer aquela fumaceira que os caras fazem com a moto. Por quê? Porque não tem peso nenhum. É muita força para pouco peso, então ele vai ficar patinando. Então o que a gente tem que fazer no trator? Fazer com que ele fique pesado, com que ele consiga sentar no chão, para que os pneus consigam se agarrar e andar. Eu não sei se vocês já fizeram isso de atolar um carro, ou alguém atolou um carro, daí você sobe em cima do carro para tentar fazer com que ele fique mais pesado. Já vi, ou se não, se vocês nunca fizeram, talvez viram isso, né? Isso é exatamente isso. O que tu faz? Tu faz com que o carro, o trator, fique mais pesado e consegue criar maior aderência no solo para ele conseguir andar. Como que a gente faz isso? Uma das coisas, as principais formas de fazer isso é colocando água nos pneus. Água. Quase todos os tratores, com exceção aqueles que trabalham, por exemplo, no aeroporto, até esses, né, se tiverem uma sobrecarga, eles podem ser utilizados. Mas coloquem água, que o trator fica pesado. E ele ficando pesado, ele evita tombamento, porque não fica tão fácil de virar. Por quê? Porque ele fica grudado mais no chão. Quanto mais pesado, mais difícil é dele levantar, dele sair. Então, coloquem água que ele vai ficar com a lastragem, vai ficar com maior peso. Então, e é barato, não é uma coisa que tu precisa comprar, adicionar peso. Então, como é que se faz? Pega, coloca o ventil do pneu para cima, levanta o eixo do trator para essa parte de baixo que não ficar esmagada, né? Levanta ele e enchem de água até aqui em cima, quase
no ventil, ou até o ventil. Então, vão enchendo até começar a sair para fora. Sair de dentro a água do ventil. Depois disso, botem o ventil de volta e enchem o resto de ar. Isso aí, bem tranquilo. Aqui diz 3/4, mas o pessoal enche até mais. Ah, professor, isso não prejudica o trator? Não, bem pelo contrário, isso ajuda o trator. Ele faz com que o trator tenha estabilidade, com que as peças não fiquem frouxas, porque patinamento é muito ruim para o trator, porque a roda gira de uma rotação e o trator de outra. Então, é sempre bom lastragem. Uma das maneiras é essa, encher os pneus com água. A segunda é adicionar peso ao trator, através de ferros metálicos. Já viram o trator com essas barras aqui na frente? Já viram, né? Então, essas barras é isso, é para fazer a lastragem, para fazer com que o trator fique mais pesado. Pode ser aqui na frente, o pessoal usa bastante aqui na frente para o trator não empinar. Sempre tem os bonitos que conseguem empinar um trator, né? Ou na parte de trás também, ó, esses anéis de metal. Já viram isso? Deve ter visto, ou não, mas enfim. Próxima vez que forem ver um trator, reparem, ver como é que ele está de lastragem. Bom? Tratores modernos, o que acontece antigamente os tratores eram muito pesados, bem pesados, então eles não precisavam de tanta lastragem. Hoje não. Hoje os tratores são feitos cada vez com elementos, com materiais mais leves. Então eles precisam mais de lastragem. Como é que a gente sabe, professor, como é que a gente sabe se precisa ou não de lastragem? Como que eu sei que o trator está patinando ou não? É só quando ele entra numa poça d'água e fica patinando? Não. Tu tem que ver isso na prática. Como é que se faz? Aqui tem vocês podem ver que tem uma formulazinha e tem a descrição aqui. Mas eu vou explicar de maneira mais prática para vocês. O que vocês fazem? Vocês pegam, medem 100 metros, fazem o trator, primeira coisa, engatem o implemento no trator. Por exemplo, um arado. Vamos botar um arado. Pega o arado, botem no trator, levantem o arado, né? Usem a marcha de trabalho e percorram esses 100 metros. Enquanto vocês percorrerem esses 100 metros com o arado levantado, vocês marquem o tempo. Beleza? Marcaram o tempo. Digamos que deu 5 minutos. Beleza. Não estou rapidinho. Rapidinho não, 5 minutos em 100 metros é bastante. Quase uma lesma, enfim. Depois, tu volta e anda os mesmos 100 metros com o arado baixado. Como se ele estivesse arando mesmo. Não, ele vai arar mesmo. Mas como é só um teste. Então, como se ele estivesse arando o terreno. E marquem o tempo. Se esse tempo for menor do que antes, quer dizer que o trator patinou. Ele andou mais devagar do que ele deveria. Então, o trator patinou. Opa, alguma coisa errada tem. Então, faça o quê? Lastragem nele. Façam com que ele consiga se aderir mais, que ele vai patinar menos. Tranquilo? Entenderam mais ou menos? Se não entenderam, me perguntem depois na aula que eu, ou em off, coisa assim, me perguntem, que eu respondo para vocês. Beleza? Outro conceito importante é o de bitola do trator. O que é bitola do trator? É isso aqui, ó. Isso aqui é um autopropelido, alguns chamam de gafanhoto, outros de mosquito, enfim. É a distância entre um pneu ou uma roda e outra. Isso daqui até aqui se chama bitola do trator. Beleza? Conforme o tipo de cultura, tu vai ter que ajeitar a bitola. Por quê? Para que a roda caminhe ou ande no meio entre uma fileira e outra. Vejam aqui, ó. Estão vendo que esse pneu aqui está bem no meio aqui? E esse aqui bem no meio? Exatamente. Então, essas bitolas, tu tem que ajustar. Por que eu estou falando tudo isso? Por que esses conceitos são importantes? Porque isso é o agrônomo, o técnico em agropecuária, que faz os ajustes dessas bitolas. Então, isso é uma coisa muito técnica, vocês têm que saber. Então, quando falar bitola do trator, vocês sabem que é a distância entre uma roda e outra. Beleza? Só uma coisa que eu queria falar para vocês. Existem várias maneiras de se arrumar essa bitola do trator. Tá? Pode ser por maneiras mecânicas, com pinos, abrindo e fechando com pinos, ou existem máquinas mais modernas que é automático. Tu anda, tu bota no computador de bordo lá, por exemplo, eu quero uma bitola de 3 metros. Tu anda
quando tu for andar, ela vai ajustar para a bitola de 3 metros. Isso é bem comum, principalmente em autopropelidos. Porque, por exemplo, aqui ele está aplicando na soja, mas ele pode daqui a pouco aplicar no trigo, pode aplicar no milho. Então, ele pode ajeitar a bitola do trator conforme for necessário. Beleza? Esse aqui é o sistema hidráulico de 3 pontos. Para que serve o sistema hidráulico? Ele serve para levantar implementos. Vejam que aqui tem um braço, aqui tem outro, depois eu mostro um desenho um pouquinho melhor. Aqui tem outro e aqui tem outro. Então, 1, 2, 3. Então, por isso que se fala sistema hidráulico de terceiro ponto, porque tem os 2 braços de baixo que se movem, levantam e abaixo, e tem um terceiro ponto aqui que é fixo. Para quê? Para que ele consiga levantar o implemento, senão tu ia só levantar e o implemento ia ficar para baixo. Então, o que que faz? Tu coloca aqui um braço, o outro braço, e aqui tu conecta um terceiro ponto para fazer ele levantar e baixar. Então, esse aqui é um modo de acoplamento muito interessante e muito utilizado. Um dos primeiros que existiram e um dos mais utilizados. Olha só. Tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é o sistema de levante do braço. Esse aqui é o braço, onde vai o implemento. Então, tem um cilindro que injeta óleo aqui. Ele injeta óleo. Quando ele injeta óleo, empurra essa partezinha para cá. Quando ele empurra essa partezinha para cá, essa parte toda levanta. Então, levanta o braço e abaixa o braço. Por isso que se chama sistema hidráulico de terceiro ponto. Porque esses 2 sistemas aqui embaixo, ó, aqui dá para ver bem, ó, esse braço e este, eles são hidráulicos. Certo? Por que hidráulicos? Porque aqui entrou um óleo. Óleo é um líquido. Líquido, hidráulica. Então, entendeu? Então, aqui faz ele levantar e baixar o braço. E aqui o terceiro ponto está subido aqui, ó, para engatar o implemento. Olha só, esse aqui é um engate rápido, bem legal, que é uma tendência dos tratores hoje em dia. E o terceiro ponto aqui. E pode ser na frente também. É menos comum, mas existe, ó. Na frente também o terceiro ponto. Aqui tu conecta o terceiro, um braço, 2 braços. Beleza? Uma forma de acoplamento, então, no sistema hidráulico de terceiro ponto. Aqui é onde vai ser conectado o terceiro ponto. Ele é feito com essa viga de controle de estágios. Quanto mais força o implemento que tu acoplar vai fazer, mais baixo ele vai ter que ficar aqui. Certo? Por exemplo, um arado, tu conecta aqui embaixo. Uma roçadeira, tu pode conectar aqui em cima. Na dúvida, tem dúvida? Onde engatar? Engata no meio, tá? A pareia é uma média, é de média força. Mas isso é só por curiosidade, beleza? Outra forma de acoplar, que é bem interessante, que se chama tomada de potência. O que é uma tomada de potência? O que tu faz quando tu liga alguma coisa na tomada? Tu pega e usa a energia que está ali dentro e transmite aquela energia que está dentro do sistema elétrico para o teu equipamento, para o teu aparelho. É mais ou menos isso que faz. O que faz a tomada de potência? Liga a força do motor com o teu implemento. Então, ele vai ligar lá na frente o motor com essa parte aqui de trás. Isso aqui é a tomada de potência. O que tu faz com ela? Tu engata o cardan, que é essa peça aqui. Engatando o cardan, tu faz com que essa força de torção, de giro, passe para o implemento. Isso para diversas funções. Para roçar, para canteirar, para girar uma bomba, para tudo. Então, essa aqui é a tomada de potência. Para que ela serve? Para transmitir a força do motor para o implemento. Bem simples. Tá vendo aqui? Essa daqui é a tomada de potência e aqui a do trator e aqui é do implemento. Ó. Então, liga uma com a outra. E ela é articulada. Esse cardan é articulado por quê? Porque quando tu levanta o implemento, ele tem que fazer assim. Quando tu abaixa, ele tem que fazer assim. Se fosse uma coisa reta, o que ia acontecer? Quando tu baixa, ele quebra. Então, ele é todo articulado com essas cruzetas aqui. Ó. E isso, a gente vai falar depois na aula de segurança de operação, é uma das coisas mais perigosas de um trator. Por isso que é necessário essa capinha que está aí por cima aqui. Ó. Tá vendo essa capinha aqui? Ó? Essa capinha, ela é importantíssima. Eu geralmente conto umas historinhas na aula bem macabras sobre isso, mas agora não vou porque senão não tem graça também. Tá bom? Outra forma de acoplar é a barra de tração. A barra de tração é essa daqui, ó. Aqui, ó. É essa daqui de baixo, ó. Onde tu engata
os reboques, tudo que tu tenha que puxar, tu engata ali na barra de tração. Opa! Aqui, ó, pessoal, aqui tem um pulverizador conectado ao trator, na barra de tração. Então, a barra de tração aqui e aqui o sistema de de tomada de potência ligando com o cardan para cá. Então, isso aqui gira e é puxado o implemento aqui. Tranquilo? Aqui, ó, também sistema de acoplamento via barra de tração. Aqui embaixo também, ó, ele é só puxado pela barra de tração. E também tem o controle remoto. O controle remoto é essa parte aqui, ó. Tu faz o quê? Tu manda uns estímulos hidráulicos para os implementos, através dessas mangueiras aqui, ó. Então, quando tu levanta, mexe nessa alavanca, manda óleo lá para trás, ou puxa o óleo lá de trás. Então, ele levanta e abaixa esse implemento. Um exemplo. Aqui também. Aqui, para te abrir as barras do pulverizador, sem tu precisar sair, tu utiliza a barra, esse controle remoto para abrir através desses canos. Tá? Além disso, existe o controle remoto elétrico, que é este aqui, ó, que manda estímulos elétricos lá para o implemento, para ele, por exemplo, fechar um setor, abrir um setor de pulverização. Por exemplo, eu tenho a barra toda, eu quero pulverizar só um pedaço, então eu uso só um pedaço. Isso tu manda um estímulo elétrico, que também é um controle remoto. Por que controle remoto? Porque tu não vai lá e liga a TV, por exemplo. Tu usa um controle. Então, tu usa esse controle aqui para mexer lá atrás. Lembram sempre disso, é como se fosse um controle remoto de TV. Beleza? Ó, pessoal, aqui é uma barra de tração. Ela pode ser barra de tração reta, ela pode ser em degraus, como está aqui, pode ser com duas, assim, que esse aqui é um dos que gera maior segurança. Geralmente, tratores grandes são assim, porque carregam implementos com maior peso, então tem que ter maior segurança, certo? Bem tranquilo, são as barras de tração. Outra categoria é no chassi, tu colocar algum implemento ligado no chassi. Lembra do modular, que tem um chassi? Então, tu acopla no chassi esse implemento. Por exemplo, esse frontal aqui, ó. Essa pá carregadeira. Nesse caso aqui de ureia. Olha os estagiários aqui. Isso aqui são eu, olha só, fazendo estágio lá no Mato Grosso. De técnico, né? Judiando bastante. Então, é tudo maquinário, né? É tudo moderno, mas nem sempre é moderno. Tem que ter sempre um estagiário. Sempre digo isso. Todo a colono tem que ter um estagiário, porque facilita a vida. Então, e aqui aqui então é a parte do chassi, categoria frontal. Aqui é um distribuidor de adubo, neste caso aqui, ou pode ser de sementes também. Tá? Então, nós estávamos abastecendo com ureia. Beleza? Outra parte importante é a transmissão. O que é a transmissão? Aqui tem a embreagem. O que faz a embreagem? Quando tu aperta na embreagem, o que tu faz? Tu desliga o motor do trator. São dois discos, como está mostrando mais ou menos aqui, ó. Então, o motor está funcionando, o motor nunca para. Mas o trator para. Pô, mas como assim? Se está tudo conectado, como é que o trator para e o motor não? Porque justamente existe a embreagem. O que a embreagem faz? São dois discos que estão sempre girando. Então, o do motor, ele sempre gira. Sempre, sempre, sempre. O que acontece? Quando tu quer transmitir a força do motor para o trator, tu faz o quê? Tu acopla e os dois giram juntos. Os dois discos giram juntos. Quando quer desconectar, tu simplesmente afasta o disco e esse aqui continua e esse aqui fica parado. Então, isso que é a embreagem. Então, tá funcionando o motor, tu apertou na embreagem, o que ela faz? Ela separa. Soltou na embreagem, ela aperta. Tranquilo? Então, a embreagem, depois a caixa de marchas, depois a transmissão final. Vou falar bem rápido, porque não é tão importante. Ó, lembra dos discos que eu falei? Ó? Os discos que ficam se encostando um no outro aqui, ó, este aqui com este aqui, para desacoplar e acoplar. Tá? Se vocês precisarem, pessoal, é só vocês pausarem o vídeo e quiserem dar uma olhada em alguma coisa com mais detalhes, só pausem o vídeo que vocês conseguem enxergar. Tá? Outra coisa é a caixa de marcha. O que faz a caixa de marcha? Ela transmite a força do motor para o resto do trator, conforme a tua necessidade. Por quê? Para te andar na estrada, tu não precisa ter toda a força do motor atuando para andar na estrada. Não, tu não precisa disso.
é só para te gastar gasolina, o diesel, né, no caso do trator. Então, o que tu pode fazer? Tu pode fazer com que aquela força do trator seja utilizada de uma maneira melhor, no caso da estrada. Então, o que acontece? O motor, mesmo no caso de uma estrada, o que acontece? O motor ele gira numa velocidade, tá? E o teu trator em outra. Se tu quer que gire na mesma velocidade, o que tu faz? É só colocar uma engrenagem igual a outra. Então, se desse uma volta no motor, vai dar uma volta na engrenagem. E se der uma volta na engrenagem, vai dar uma volta na roda. Mais ou menos essa lógica. Então, por exemplo, tu quer andar a 100 rodas por minuto. Se o trator está andando a 100 rodas por minuto e eu quero que o pneu ande a 100 rodas por minuto, o que eu faço? Boto uma engrenagem igual a outra. Ah, professor, mas eu não quero. Eu quero fazer o quê? Eu quero andar na estrada. O que eu quero fazer na estrada? Eu quero que a aceleração do motor seja baixa, para não gastar muito, né? Então, a rotação do motor vai ser baixa, mas o pneu vai ter que ser bem rápido. O que eu faço, então? Eu conecto uma engrenagem bem grande aqui e uma bem pequenininha. O que acontece? Quando essa grande dá uma volta, essa pequenininha vai ter dado um monte de voltas. Entenderam? A mesma coisa ao contrário. Ah, eu quero andar bem devagar e fazer muita força. Então, faço o quê? Eu coloco uma engrenagem bem grande sendo tocada por uma pequenininha. Então, quando essa aqui der um monte de voltas, essa aqui deu um pouquinho. Então, tu vai usar muita força para andar um pouquinho. Entenderam? Mais ou menos isso aí? A transmissão. Então, o que faz? A caixa de marcha é isso. É tu colocar a força, transmitir a força do motor para o teu trator conforme tu deseja. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, me perguntem. Olha só, aqui um exemplo. Ó. Então, eu quero transmitir daqui para cá, de diversas formas. Beleza? Caixa de marcha, então, alguns controles. Geralmente, eles têm caixas grandes, os tratores maiores têm caixas separadas, que fazem com que utilizem engrenagens ou muito grandes ou muito menores, ou seja, quando façam muita força ou pouca força, tu usa duas caixas separadas. Isso é uma pena de não conseguir ver na prática, né? Que dá para ver bem lá no setup, nós temos umas caixas de marchas que a gente conseguiria ver isso bem fácil de enxergar. Mas enfim, tem bastante vídeo na internet também para quem se interessar um pouco mais. Olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu vou dizer que é um trator moderno, mas não. Isso aqui já é bem antigo. Isso aqui é para ir para frente e para trás. Ao invés de tu dar ré, botar na marcha ré, tu simplesmente pega essa alavanca e bota para trás. Tu vai para trás, quando tu quer, vai para frente. E, pessoal, não precisa parar totalmente o trator para fazer essa inversão. É bem legal. Tá? Então, tu tá andando para frente, eu quero dar uma... Por exemplo, tô indo assim, quero fazer uma manobra de cabeceira, eu simplesmente pego, paro e empurro a alavanca para trás e ele dá ré. Bem legal. Não precisa ficar trocando de marcha. E o diferencial? O que é o diferencial? O diferencial ele faz com que as rodas de trás andem de maneiras diferentes. O que acontece? Quando tu está fazendo uma curva, essa roda de trás... Olha só, eu estou fazendo uma curva aqui. Ó. O que acontece? Essa roda aqui vai ter que andar muito mais do que essa que está no meio. Essa no meio, ela quase não gira, enquanto a de fora está andando rápido. Olha meu braço. Por exemplo, eu estou girando. Ó. Olha só meu braço. Eu quero fazer uma volta. Ó. Olha quanto que esse meu braço do lado de fora girou. Um monte. E esse aqui do meio quase não girou nada. Se eles fossem girar da mesma forma, girarem juntos, o que ia acontecer? Esse aqui ia ficar patinando enquanto esse aqui estivesse dando a volta. Nossa, parece um retardado aqui, né? Tudo bem. Na aula não fica tão estranho, tá, pessoal? Então, isso é o diferencial. Ele faz com que a roda deste lado gire diferente desse lado de cá. Isso é bem importante mesmo, porque senão o trator iria patinar. Então, esse aqui é um sistema de satélites e planetários que fazem isso. Transmitem essa força de maneira diferente para um lado e para outro quando precisa, quando for virar uma curva, por exemplo. Tá bom? Talvez é difícil de entender, porque não tem essa questão da prática e não tem os vídeos que geralmente passam em aula. Mas, enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais, entenderem um pouco mais, eu não posso me estender, já está um grande o vídeo, então, quiserem saber um pouco mais sobre o diferencial,
olhem uns videozinhos ou depois a gente me perguntem quando voltarmos às aulas, tá bom? E a redução final ainda, né? Nossa, cheio de engrenagem no trator, é verdade. O que a redução final faz? Transmite a última parte da força para os pneus. Para quê? Para que a força fique distribuída e não só no eixo, que ela se distribua ao longo de todo o eixo. Olha só. Então, ao invés de a força estar só aqui e ter tudo grudado ali nessa parte aqui, existem essas engrenagens que transmitem essa força para o lado mais externo do pneu. Tá bom? Redução final. Tranquilo, né? E a tomada de potência, que ela é importante também, ela pode ser ligada e desligada. Como é que ela é ligada e desligada? Simplesmente tipo uma embreagem também, que liga e desliga, ou seja, acopla ou desacopla, acopla ou desacopla. Então, tu apertou, acoplou. Soltou, desacoplou e fica girando o motor e para a porrada de tomada de potência. Olha aqui a tomada de potência, ó, bem bonitinha. Tem esses frisos aqui, que é uma questão de segurança, que a gente vai ver depois, na outra aula. E aqui está engatado, então, o cardan. Nome disso, tá? Ela existe rotação padrão. A rotação padrão é 540 RPMs, com a maioria. O que é RPM? É rotação por minuto. Então, esse trumbiquinho aqui, que é a tomada de potência, ela gira 540 vezes por minuto. Pensa no estrago que acontece quando isso aqui gruda uma calça, ou tu bota o dedo aqui. Você foi o dedo, né? E ela também pode funcionar a 1000 RPMs. Isso é menos utilizado. É utilizado mais para roçadeiras, por exemplo. Tá? Mas a rotação normal dela é 540. Professor, como é que faz para saber se é 540 ou 1000? Lá no visor tem uns indicadores. Então, tu vai acelerando o trator até chegar em 540 ou até 1000. Tá bom? Os freios, bem importante também. O que os freios geralmente dos tratores fazem? Eles têm eles trabalham dentro daquela roda lá, assim. E o que acontece? Quando tu quer frear, o que eles fazem? Eles se apertam na parede. Então, eles meio que apertam, assim. Então, eles vão apertando a parede até o trator parar. Ele fica parado, né? Então, a hora que pisa no freio, essas coisas aqui, ó, que eu tô falando, elas estão por dentro desse tambor aqui. Então, tu aperta e ele aperta, assim, também em cima, tá? Aqui, eu só vou chamar a atenção que tem dois pedais de freio aqui. Eu vou explicar melhor na aula de operação de trator, mas para que serve isso? Serve para frear um pneu e não frear o outro. Para que isso serve? Quando tu quer fazer uma manobra de cabeceira, mais curta, mais rápida. Então, tu parou aqui, tu quer virar rápido, tu freia esse e se continua andando, tu vira. Tá? Mas eu vou explicar melhor isso na aula de operação. Tá? Outra coisa, lembra que eu falei que tinha o diferencial que fazia os pneus andar de maneira diferente, um lado e o outro? Também existe o bloqueio, que faz o quê? Faz com que as duas rodas andem juntas. Para que isso serve? Quando tu está andando e o trator começa a patinar. Lembra? Se tem um diferencial, o que o diferencial faz? Se essa aqui freou, essa aqui vai continuar andando. Então, se tu atolar, essa aqui atolou vai continuar andando e essa aqui vai ficar parada. Então, o que tu faz? Tu faz o bloqueio. O que é o bloqueio? Tu bloqueia o diferencial. Tu não deixa o diferencial agir. Então, as duas já não giram mais de maneira diferente. Elas vão girar diferencial diferente. Então, elas vão girar de maneiras iguais. Então, elas vão girar assim. Então, se essa aqui está patinando e tu faz o bloqueio, essa aqui que está no solo vai fazer com que o trator ande para frente. Se chama bloqueio. Tá difícil de entender? Eu sei que é difícil para quem nunca viu o trator, para quem nunca estudou. Mas vamos tentar entender assim. Aqui teria um vídeo sobre bloqueio, mas enfim. Tá? Outra parte importante que muitas pessoas fingem que não existe, né? Muitos alunos, na verdade, né? Tem muitos. Que é o painel de controle, pessoal. Tá ali, bonitinho, que mostra, no caso do carro, a velocidade do carro, né? Que também muita gente ignora. Mas que, enfim, mostra a gasolina, a quantidade de diesel ou gasolina, que também muita gente ignora. E aqui a pressão, a temperatura do óleo, enfim, várias coisas. No caso do trator, geralmente ele marca a rotação do motor. Porque o trator ele trabalha com rotação, não com velocidade. Tá bom? Alguns instrumentos rápidos que eu vou falar, isso tudo a gente veria em prática. Mas, enfim, só para vocês conhecerem. O orímetro. Lembra que o carro tem um relógio que marca a quilometragem? Só que imagina que injusto seria se fosse marcar a quilometragem no trator. Porque o trator ele não anda muito.
Alguns usam para passear, tá, eu sei. Beleza, tudo bem. Mas a maioria dos tratores, eles são utilizados para trabalhar, né? E não para ir para o baile, para ir na missa, não. Então, a não ser que seja uma tubata rebaixada, talvez, assim, bem estilizada. Bom, enfim. Esse é um orímetro que faz com que ele consiga marcar a quantidade de horas que o trator trabalha e não a quantidade de quilometragem, certo? Então, o orímetro marca as horas para saber quantas horas o trator tem já trabalhadas. Marcador de temperatura. O que acontece quando chegar no vermelho, professor? Já foi feito para isso, né? Quando chegar no vermelho, você não está esquentando muito o motor. Alguma coisa errada tem. Pode ser água no radiador, pode ser, enfim, qualquer outra coisa. Tá? A parte de pressão do motor, que marca a pressão também, quando chegar lá no vermelhinho. Problema, por que pode ser? Por que pode acontecer isso? Com o tempo vai ter prática para saber disso, mas pode acontecer por quê? Pode ser mangueira entupida, pode ser filtro de ar ou de água sujo. Então, vários motivos podem ocasionar a parte de aumento na pressão do trator. Tá? O tacômetro ou conta-giro, que é aquilo que eu falei, que é o que marca a rotação do motor. Lembra que isso aqui não é 4, é 4.000. 4.000 RPMs, rotação por minuto, 8.000 RPMs e assim vai indo. Tá? A luz do alternador, isso é quando a bateria não está funcionando. O alternador é o quê? É o motor invertido. Ele pega a força que o motor está produzindo e produz energia elétrica. É o contrário do motor. O motor faz o quê? Ele usa energia elétrica para produzir energia mecânica. O alternador usa energia mecânica produzida pelo motor diesel e faz energia elétrica. E esse aqui é um sinalzinho bem clássico, que parece uma bateria, que avisa que não está carregando legal a tua bateria. Tá? Outra é a luz do freio estacionário, do freio de mão, que a gente chama de estacionário. Esse P de parada, de parking. Né? A luz alerta de óleo da caixa, quando tem alguma pressão de óleo, quando tem que trocar. Essa aqui é mais importante, galera. E o pessoal nunca acerta, nunca sabe o que é isso. Isso aqui é quando tem restrição no filtro de ar. Lembra que vocês viram lá que o motor precisa de ar para funcionar? Se não está entrando ar de chega, ele acusa, ele liga aqui. O que pode ser? Pode ser filtro de ar sujo. Isso é bem comum, porque nós, quando trabalhamos com tratores, a gente não trabalha no aeroporto. A gente trabalha na lavoura, e lá tem pó, lá tem sujeira, então é fácil de entupir os filtros. Tá? A luz de alerta da tomada de potência, quando tu liga e desliga a tomada, ela desliga e liga a luz, né? Bem simples. Atração de regulagem de velocidade, lembra que eu falei que existem velocidades altas e baixas? Então, a baixa, obviamente, é a tartaruga e a rápida, a lebre. Tá? Isso é só para te ter uma noção. A luz, então, de alerta, a luz de sinalização, quando der alguma emergência, se tiver que parar. Tá, galera? Bom, eu falei bem rapidinho esse vídeo para a gente ter só uma noção de tratores agrícolas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos uma geralzão sobre tratores e a gente vai seguindo a nossa disciplina assim com outras coisas tão quanto importantes, ok? Valeu, pessoal. Até mais. Show de bola. Qualquer dúvida, estou à disposição.